Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai continuar dando sequência ao conteúdo da aula passada, que a gente começou a falar sobre genética, né, os princípios de Mendel, as leis de Mendel, e hoje a gente vai aprofundar mais um pouquinho sobre isso, falando sobre principalmente o sistema sanguíneo, né, os tipos de sangue, como é que a gente herda os tipos de sangue dos nossos pais e também o sistema RH, quando o sangue é positivo ou negativo. Antes de entrar na aula, eu gostaria de falar com vocês que eu mandei um vídeo para vocês explicando como é que vocês vão baixar o aplicativo Zoom. A partir da semana que vem, a gente vai ter algumas aulas que serão online. O que significa isso? Que a gente vai estar todo mundo online ao mesmo tempo assistindo a aula, certo? Como se fosse uma sala de aula, só que é uma sala de aula virtual. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção naquele videozinho, baixem o aplicativo, para que quinta-feira da semana que vem, às 19 horas, eu sugeri às 19 horas, porque eu imagino que é o horário que todo mundo já esteja em casa, mas caso a gente mude o horário, vai ser o horário que eu vou mandar lá, que vai ficar definido no grupo, e que vocês possam entrar no Zoom para a gente dar sequência ao novo conteúdo, tá? A gente vai encerrar a genética hoje, semana que vem a gente vai falar de outro conteúdo, beleza? Então, só para a gente relembrar, na aula passada eu falei sobre genótipo e fenótipo. Por que eu vou falar novamente esse conceito? Porque vai ser importante daqui para frente com o que a gente vai aprender, tá bom? Então, o genótipo é a constituição genética do indivíduo presente em todas as células. E o fenótipo é a manifestação visível ou não da característica resultante da interação entre o genótipo e os fatores ambientais. Vou dar um exemplo para deixar bem claro o que significa um e o que significa o outro para a gente conseguir diferenciar. Vou pegar uma característica que é bem visível, mas que ela é um pouco rara. Vou pegar o albinismo, por exemplo. O albinismo é aquela característica em que a pessoa não tem o pigmento da pele. Então, a pessoa é branca, 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 cabelo branco, sobrancelha branca, olhos claros, a palma das mãos e dos pés brancas. A criança com albinismo, ela tem pais que têm o pigmento da pele normal, né? Pode ser que os pais tenham o pigmento normal, mas lá nos antepassados, nos antecedentes, né, na geração antecedente, pode ser que alguém tivesse o gene recessivo. O que significa isso? Que a característica albinismo é o gene recessivo. Lembra que na aula passada eu falei sobre azinho, azão, 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 azinho, azinho? Então, o gene recessivo é quando a letra é pequenininha. Então, no caso, se a gente escolher a letra A, vai ser o azinho, azinho. Então, o genótipo é o gene recessivo. Qual é nesse exemplo que eu estou dando? O azinho, azinho. O fenótipo é aquilo que a gente vê. Então, qual que é a característica? Falta de pigmentação na pele. Quando a gente fala da cor dos nossos olhos, o genótipo é o gene, ou no caso de olho claro, pode ser gene recessivo, no caso de olho escuro, gene dominante, que é aquela letra maior. E o fenótipo é a cor que a gente está vendo, se é azul, se é verde, se é castanho claro. Então, essa é a diferença entre os dois. Genótipo é o que a gente vê. Genótipo é o que está escrito lá no nosso genes. Então, vamos dar continuidade. Outro conceito importante que eu falei aula passada, mas vou retomar aqui. Homozigoto, indivíduo portador de dois alelos iguais para uma característica. Então, quando lá no exercício falar, fulano tem uma característica homozigótica, fulano é homozigoto. O que significa isso? Que os dois alelos, lembra que as características são sempre em pares de dois genes. Essa característica, ela é homozigótica. Pode ser dominante, ou seja, azão, azão, ou recessiva, azinho, azinho. Eu tô dando só o exemplo da letra A, pode ser outra letra, tá, gente? Homozigoto, dois alelos iguais. Quando o indivíduo é heterozigoto, o indivíduo portador de dois alelos diferentes para uma característica. Então, é o azão, azinho. Tem o maiúsculo e o minúsculo, certo? Com qualquer letra. Então, vamos lá. Todo mundo já ouviu falar sobre árvore genealógica, né? Todo mundo aí já fez uma árvore genealógica, já viu o que a árvore genealógica significa? Significa que a gente está conseguindo colocar a nossa família de uma forma que a gente consiga ver desde lá, de muito atrás, quem foram os filhos, os netos, os bisnetos, quem casou, quem não casou, quem teve filho, quem não teve filho. Na genética, a gente usa uma coisa um pouco parecida com a árvore genealógica, que é chamado de heredograma. Esse nome estranho mesmo, heredograma. Que são essas figurinhas que estão aí no slide, tá vendo? Essa figura aqui, só de olhar para ela, a gente já consegue tirar algumas características genéticas. Por exemplo,
Toda vez que a gente está falando de um indivíduo do sexo masculino, vai ser representado como? Por um quadradinho. Vou pegar a caneta aqui para marcar para vocês. Ó, indivíduo do sexo masculino vai ser indicado como quadradinho. Ou pode ser o quê? Uma bolinha com uma setinha, que lembra que o símbolo da bola com a seta apontada também significa sexo masculino, mas normalmente 99% dos exercícios vai sempre colocar o sexo masculino como um quadradinho. Então significa que esse indivíduo aqui a gente já sabe que é o quê? Um homem, certo? O sexo feminino é sempre representado como uma bola ou uma bola com a seta embaixo, com a cruz embaixo. Então, sabemos que esse indivíduo aqui, 2, tá vendo? Ó, indivíduo 2 da linha parental 1. A gente está falando dessa linha primeira aqui, ó. Esse indivíduo é uma mulher do sexo feminino. Toda vez que o quadradinho ou a bolinha estiverem pintados, significa que tem o quê? Que é um indivíduo que manifesta determinada o quê? Característica, ou pode ser chamado também de indivíduo afetado. Vamos pegar o exemplo que eu já falei sobre o albinismo. Se algum desses quadradinhos, se a gente estivesse olhando só para a característica do albinismo, se algum desses quadradinhos, por exemplo, esse aqui, ó, estivesse pintado, tá vendo aí todo mundo? Se esse quadradinho estivesse pintado, significava o quê? Significa que nós temos um homem afetado, ou seja, um homem com albinismo, certo? Outra coisa que a gente consegue observar só de olhar. Cruzamento, né? O que significa o cruzamento? Aquele casal reproduziu. Então, é sempre o quê? Formado por essa ligação aqui, ó. Quando tem 2 risquinhos, é o quê? Cruzamento consanguíneo. O que significa isso? Entre parentes, né? Quando nós temos essa ligação aqui, 2 quadradinhos e 2 bolinhas, nós estamos falando de gêmeos idênticos. E quando nós não temos essa setinha, tá vendo que aqui a diferença é que não tem a setinha, ó, não tem a setinha em cima e aqui tinha a setinha. Nós estamos falando de gêmeos fraternos, ou seja, não são gêmeos idênticos. Eles podem ser do mesmo sexo, nós podemos ter 2 homens ou 2 mulheres, mas que eles são diferentes entre si. E pode ser também um homem e uma mulher. Professora, qual que é mais fácil, gêmeos fraternos ou gêmeos idênticos? Essa relação de qual é mais fácil de ter, qual que existe mais, a gente não consegue mensurar, porque é uma questão lá da reprodução. Ou a mulher liberou 2 óvulos, por algum acaso, né? Ou ela houve uma multiplicação daquele óvulo fecundado e gerou 2 ovos. Ovo zigoto na barriga da mulher, então vai gerar 2 bebês. Agora, uma coisa interessante. Quando a mulher faz inseminação artificial, o médico vai pegar uma quantidade de óvulos da mulher e uma quantidade de esperma do homem. Quando é fertilização in vitro, é tudo feito no laboratório, porque por algum motivo a mulher não consegue conceber, a mulher ou o homem, porque o problema pode ser no homem. Pode ser que os espermatozoides do homem não seja tão ágil a fim de chegar até o óvulo. O que eles fazem? Pega uma quantidade de óvulo da mulher, uma quantidade de esperma do homem e faz a fecundação in vitro. O que significa isso? A fecundação, ao invés de acontecer no corpo da mulher, vai acontecer no laboratório. E depois esse ovo vai ser colocado no útero da mulher. O que acontece? Por ser um procedimento... Perdão. Por ser um procedimento que é caro e que a pessoa que está querendo engravidar, ela quer ter certeza que ali ela vai conseguir gerar um filho. Por ser caro, por ser um procedimento difícil, às vezes nem todos os óvulos e espermas conseguem ser fecundados, às vezes não vinga no útero da mulher. O que o médico faz? Ao invés de colocar apenas um óvulo fecundado, ele coloca 3 óvulos fecundados. Por isso que quando é feita a fertilização in vitro, a chance de ter gêmeos idênticos, ou gêmeos diferentes, né, gêmeos fraternos, é muito maior, porque ele já coloca ali 3 óvulos fecundados para ver quais daqueles vão gerar bebês. E pode ser, no caso da Fátima Bernardes, por exemplo, que gerou 3 filhos.
Ou às vezes gere dois, ou no caso da Ivete Sangalo, por exemplo, gerou duas meninas gêmeas. São duas meninas, são do mesmo sexo, mas elas são diferentes. Ou pode ser que gere apenas um bebê. Então, quando é fertilização in vitro, a chance de ser gêmeos fraternos, ou seja, diferentes, é muito maior, tá? Vamos ver, vamos analisar esse heredograma aqui. O que aconteceu aqui? Nós estamos falando o quê? De albinismo, foi aquele exemplo que eu dei. Então, aqui, nós já sabemos que é uma mulher o quê? Afetada, então, a mulher com albinismo. Ela, né, se casou, se reproduziu com um homem não afetado, né, pigmentação normal. Teve 3 filhos, ó. 1, 2, 3. O primeiro filho foi um homem o quê? Afetado. Então, esse filho nasceu com albinismo. Mas os outros 2 nasceram o quê? Com a pigmentação normal. Então, esses 2 pegaram a herança do pai e esse filho pegou a herança da mãe. Agora, olha lá, o filho 3 casou com a mulher, né, que é a 4, que também era pigmentação normal. Tiveram 2 filhos. O primeiro homem, pigmentação normal. Segundo, a mulher com albinismo. Entendeu? Então, o heredograma é importante para isso. Tem muitos exercícios que se utiliza o heredograma, porque só de olhar para ele, a gente já consegue tirar um monte de informação, certo? Dominância e recessividade e os genótipos. Olha só, nós temos aqui, vamos continuar usando a característica do albinismo. Nós temos aqui um homem com pigmentação normal. Este homem aqui, ó, ele é heterozigoto, porque tem 2 alelos, só que eles são o quê? Diferentes. E nós temos uma mulher afetada que é homozigótica, azinho, azinho. Se ela é afetada e o azinho, azinho é o genótipo dela, o que significa? Que a característica do albinismo é o quê? Recessiva. Azinho, azinho. É homozigótica recessiva. Teve um primeiro filho aqui, ó. Azinho, azinho. Ah, professora, mas como é que eu sei que é azinho, azinho? Gente, é muito simples. Vocês vão juntar os parzinhos. Então, primeiro aqui, ele juntou esse azinho com esse azinho. E aí teve esse filho. Depois, juntou esse azinho com esse azão com esse azinho. Azão, azinho. Depois, de novo, esse azão com esse azinho. Teve azão, azinho. Poderia ter mais um azinho, azinho, tá? Significa que a pessoa vai ter 4 filhos? Todo mundo vai ter 4 filhos. É a característica, se dá para colocar 4 filhos, no caso, né? Porque são aqui, forma 4 pares. Claro que não, gente. O que significa isso? Daria assim, ó. Daria azinho, azinho. Outro azão, azinho. Um azão, azinho. E outro azão, azinho. O que significa isso? 50%, não é metade aqui, ó? Metade não é azão, azinho? 50% de chances de ter albinismo, 50% de chance de não ter albinismo. E aqui continua, esse homem reproduziu com essa mulher normal, heterozigoto, azão, azinho, tiveram filhos afetados e filhos não afetados, beleza? É sempre assim que a gente faz. Análise de um heredograma, agora vamos falar de algumas manifestações. Então, por exemplo, quando a gente está falando da orelha, lóbulo da orelha, se o lóbulo é solto, ó, no meu caso é solto, na maioria de vocês também deve ser solto. É uma manifestação de gene o quê? Dominante. Quando o lóbulo é preso, é uma manifestação de gene recessivo. Quando o indivíduo não tem sardas, é o quê? Dominante. E quando ele tem, é recessivo. A gente vê mais gente com sarda ou sem sarda? Sem sarda. Então, quer dizer que a manifestação dominante ela é mais comum no ambiente. O albinismo, quando a pessoa não é albina, dominante. Quando a pessoa é albina, é recessiva. Mesma coisa, a gente vê muito mais gente que tem a pigmentação normal. Então, a manifestação dominante é mais comum.
Polidactilia. Professor, o que significa isso? Quando a pessoa tem um dedo a mais na mão, normalmente aqui no dedinho, né? Quando tem a presença, é o quê? Uma manifestação dominante. E quando não tem, é uma manifestação recessiva. Nesse caso é o contrário, porque o mais comum é a gente ver pessoas com os dedos da mão normal. Então, a manifestação recessiva tá mais comum, beleza? Eu dei só alguns exemplos só para vocês saberem a diferença entre um e outro. Agora vamos falar sobre o sistema ABO. Lembra que lá atrás, algumas aulas atrás, lá no começo de março, a gente falou bastante sobre o sistema imunológico. Só que a gente falou do funcionamento do sistema imunológico no geral, né? A gente não falou como é que a gente herda o tipo sanguíneo dos nossos pais. Primeiramente, que é importante a gente saber que esse estudo do sistema ABO, ele não sempre existiu, não. Ele começou a existir lá por volta de 1900, quando um cientista chamado Karl Landerstern, acho que é assim que fala o nome dele, ele começou a verificar amostras diferentes de sangue, de determinar, ele foi fazendo mistura de sangue, e foi vendo que alguns tipos de sangue em contato com outros, pegava o sangue do Joãozinho, misturava com o sangue da Maria, esse sangue coagulava, mas aí quando ele pegava o sangue da Maria e misturava com o sangue do Antônio, o sangue não coagulava. E ele foi fazendo vários experimentos e ele pensou assim, uai, não são todos os sangues que são igual, porque se fosse tudo igual, tudo ficava normal, não tinha esse processo de coagular. Então ele falou, o sangue dos seres humanos não são todos iguais, apesar deles terem a mesma cor e realizar as mesmas funções, tem alguma coisa neles que é diferente. Então o que ele concluiu? Que determinadas pessoas têm sangues incompatíveis e, de fato, as pesquisas posteriores revelaram a existência de diversos tipos sanguíneos nos diferentes indivíduos da população. Quando em uma transfusão uma pessoa recebe um tipo de sangue incompatível com o seu, então, por exemplo, eu sou tipo A, recebo sangue do tipo B. As hemácias transferidas para mim, elas vão se aglutinando, ou seja, vão coagulando, prejudicando a circulação desse sangue dentro do organismo. Isso pode levar até a morte, porque o sangue não vai conseguir transportar gás e oxigênio. Por isso que é importante a gente receber o mesmo tipo de sangue que a gente tem, na maioria dos casos, mas tem tipo sanguíneo que pode receber todos os tipos de sangue. Então, nós temos 4 tipos de sangue, todo mundo sabe disso, né? A, B e O. Os mais comuns, A e B. Lembra que eu não estou falando agora de positivo e negativo, porque positivo e negativo é um outro tipo de sistema, que agora a gente vai falar também, tá? A gente está falando só desses 4 tipos, das letrinhas. Caso vocês não saibam o tipo sanguíneo de vocês, tem que fazer o exame para descobrir qual o tipo sanguíneo, né? Se alguém aí esqueceu, o meu é A, certo? Qual desses tipos de sangue consegue doar para todo mundo? Ou seja, aquele doador universal, a pessoa que nasceu com o dom de poder doar sangue para todo mundo, que o sangue dele vai ser bom para todo mundo. É o tipo O. Então, a pessoa que tem o sangue do tipo O pode doar para todo mundo. A pessoa que consegue receber qualquer tipo sanguíneo, tá lá no hospital e precisa tomar sangue. Se ela é do tipo AB, qualquer sangue que tiver lá no estoque, ela vai poder receber a transfusão. Então, o doador universal é o tipo O e o receptor universal é o tipo AB, certo? Então, olha lá. Nessa imagem aqui, ó, mostra um pouquinho de como que foram os experimentos. Tá vendo que aqui o sangue juntava, aqui não juntava, e assim ele foi fazendo várias amostras até entender que os sangues não são todos iguais, que tem diferença. O que significa isso? O tipo sanguíneo A, ele tem aglutinogênio nas hemácias do tipo A. O nome, gente, A, B e O, foi colocado dessa forma, mas não tem nenhum tipo específico. É só porque eles quiseram usar letras para ser mais fácil, tá? Certo? Então, as pessoas do tipo A têm aglutinogênio nas hemácias do tipo A. E as aglutininas no plasma anti-A. O tipo sanguíneo B tem tipo, né, aglutinogênio. B, ai, desculpa, gente, aqui ficou errado, ó, depois eu vou arrumar para vocês, é B.
e aglutininas no plasma do tipo anti-B. O tipo AB tem aglutinogênio A e B e não tem aglutinina, por isso que consegue receber todo tipo de sangue. A aglutinina que impede de receber de um tipo diferente. O tipo O tem aglutinogênio nas hemácias? Não tem aglutinogênio, ó, tá zero aqui. E tem aglutinina A e B. Ou seja, o tipo O só pode receber tipo O, tá? Ele não consegue receber de outro tipo de sangue. Agora, vamos ver o genótipo. Lembra que eu falei lá atrás que genótipo é o gene? Como é que esse gene é expresso? Tipo A, eu consigo representar isão, azão, isão, azão, ou isão, azão e izinho. Izinho é o tipo que? Recessivo. Nós temos tanto homozigoto quanto heterozigoto. Tipo B, isão, bezão, isão, bezão, homozigoto, ou isão, bezão, izinho, heterozigoto. O tipo AB, isão A, isão B, e o tipo O, izinho, izinho. O tipo O é recessivo, tá? Só tem izinho, izinho. Agora vamos falar um pouquinho sobre o fator RH. O fator RH é uma característica o quê? Dominante. Ele foi descoberto a partir dos experimentos desenvolvidos por Landster, que já tinha estudado o sistema BO, e um cara chamado Wiener, em 1940. Então, foi mais ou menos 40 anos depois que já existiu o sistema ABO que a gente começou a falar sobre esse fator RH. Os pesquisadores verificaram que, ao se injetar o sangue de macaco em cobaias, havia produção de anticorpos para combater as hemácias introduzidas. Ao centrifugar o sangue das cobaias, obteve-se o soro, que continha anticorpos anti-RH e que poderia aglutinar as hemácias do macaco. As conclusões daí obtidas levaram à descoberta de um antígeno de membrana que foi denominado RH, que existia nessa espécie e não em outras, como as de cobaia, e, portanto, estimulavam a produção de anticorpos denominados anti-RH. Definiu-se assim o grupo sanguíneo RH positivo, que são aqueles que apresentam antígeno RH, e o grupo RH negativo, que não apresentam o antígeno RH. Como é que acontece a herança no fator RH, né? Como é que a gente herda dos nossos pais? Mesma coisa, fenótipo, RH positivo, que é o meu caso. No sistema BO, eu sou A e no fator RH eu sou positivo. Então, meu sangue é A positivo. São dois sistemas diferentes. O fenótipo positivo, que é o meu caso, ou ele é expresso no genótipo, lá no gene, R maiúsculo com R maiúsculo, ou seja, homozigótico, ou Rão, Rzinho, heterozigótico, dominante. Quando o fator RH é negativo, Rzinho, Rzinho, homozigótico, recessivo. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui, ó, para vocês conseguirem resolver o exercício, porque tem um exercício da atividade que é parecido com esse. Antônio tem sangue B positivo e Joana tipo A negativo. Quais poderão ser os fenótipos dos filhos desse casal? Então, como é que os filhos desse casal vão ter o sangue? É isso que ele quer saber. Veja bem, no exercício eu não falei se era homozigoto ou heterozigoto. Quando o exercício não fala, vocês têm que fazer todas as possibilidades, quando é homozigoto e quando é heterozigoto, tá? O exercício não falou. O que eu peguei aqui primeiro, ó? Eu peguei o isão, bezão, isão, bezão, que é o tipo de sangue de quem? Do Antônio. E peguei o isão, azão, que é o tipo da Joana. Veja bem, eu não estou fazendo do fator RH ainda. Eu vou fazer primeiro do sistema BO, depois do fator RH. Fazer separado é de forma mais fácil, tá? Então, ó, primeiro eu peguei só o quê? Os homozigotos, ou seja, letras iguais, né? Tudo maiúsculo. Depois eu teria que fazer a possibilidade o quê? Para heterozigoto, com letras maiúsculas e minúsculas, porque o exercício não me falou se eles eram homozigoto ou heterozigoto. Então, vamos lá, o que eu faço? Eu vou juntar as letrinhas, formando 4 pares. Então, primeiro eu pego o isão, bezão com isão, azão. Forma quem? O tipo AB, não é? Isão, azão com isão, bezão, tipo AB. Então, esse filho pode ter o sangue AB.
O próximo eu pego o isão Bzão de novo, porque agora eu vou juntar ele com outro isão Azão da ponta. Vai formar o quê? O tipo AB. Fazendo a multiplicação, eu não fiz aqui, mas vocês vão fazer. Fazendo a modificação vão dar 4 pares de alelos. Tudo o quê? Só de olhar aqui a gente já vê que vai dar tudo o quê? Azão, Bzão. Então, todos os filhos desse casal podem ter... Quando a gente usa o homozigoto, porque se for heterozigoto pode ficar diferente, eles vão ser do tipo AB, receptores de sangue universal. Agora, vamos fazer do fator RH no mesmo exercício. Falou que o sangue do Antônio é do tipo mais, positivo. E da Joana é o menos, que é negativo. O fenótipo, o genótipo para sangue positivo, ele pode ser errão, errão ou errinho, errão, errinho. Desculpa, vou repetir. O genótipo para o sangue do tipo positivo, ele pode ser errão, 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 errinho. Ele não me falou se é homozigoto ou heterozigoto. Então, novamente, eu teria que fazer tanto para os homozigotos quanto para os heterozigotos. Eu escolhi fazer do homozigoto, ó, os dois alelos iguais, errão, errão. O do tipo negativo não tem problema, porque é sempre errão, sempre errinho, errinho. Então, não tem problema. Então, vamos lá. Novamente, juntar os pares. Errão. Juntou com o primeiro errinho, vai dar o quê? Errão, errinho. Então, significa que é sangue o quê? Positivo. Errão, o primeiro, junta com o segundo errinho. Vai dar o quê? Sangue positivo. Fazendo aqui as 4 possibilidades, vão dar tudo o quê? Errão, errinho. Então, a única possibilidade que tem desse filho nesse tipo de cruzamento, né, é que ele seja positivo. É mais fácil fazer o cruzamento do sistema ABO, que é esse primeiro aqui que eu fiz, e depois fazer o do sistema RH, separadamente para descobrir os genótipos e os fenótipos, certo? Então, se pedisse o genótipo, vocês iam só escrever as letrinhas. Se pede o fenótipo, ele pede a característica. Então, a resposta é: os filhos de Antônio, que ele pediu o fenótipo no exercício, né? Os filhos de Antônio e Joana serão do tipo AB positivo. Esse é o fenótipo. Genótipo são só as letrinhas. Beleza? Aula respondam a atividade com calma. São poucos exercícios fáceis. Tudo que está no exercício eu falei aqui na aula. Então, é bom vocês assistirem a aula com bastante paciência. Talvez ir anotando o que não entendeu, anotando os conceitos principais, vai pausando o vídeo e anotando os conceitos principais se tiver com tempinho. Se tiver alguma dúvida na hora de fazer o exercício, me perguntar, me mandar um áudio, que aí eu já ajudo vocês na hora e vocês não precisam ficar revendo o vídeo toda hora e nem fazendo atividade várias vezes, querendo acertar todas as questões, tá? O que importa não é a nota, o que importa é vocês fazerem o exercício e tirarem as dúvidas comigo. Então, na próxima aula, nossa aula vai ser online, então a gente vai poder fazer a aula e tirar as dúvidas e fazer o exercício todo mundo junto ao mesmo tempo, tá? Então, até a próxima aula.